É uma alegria começar mais um encontro com você. Esse é o programa Anjos da Esperança Empreendedores. Um tempo para te inspirar. É inspiração, é propósito, é o chamado transformador de ser um anjo da esperança. E o programa tem vários quadros. E no Anjos 360 você confere as mais recentes inaugurações da Rádio Novo Tempo, que é a Voz da Esperança. E você, já fez algum estudo com a nossa instrutora bíblica da Esperança, instrutora virtual? A Gabi Araújo, a nossa repórter, nos conta os avanços do evangelismo digital, uma bênção. A Rede Novo Tempo, assim como outras emissoras, tem um dono. No programa de hoje, a gente vai ter um papo com o diretor, o nosso pastor Antônio Tostes, e ele vai explicar como funciona a nossa liderança. E mais, para te contar histórias de esperança, nós vamos para Floripa, Florianópolis, conhecer o Wilson. Ele empreende com uma vidraçaria. Ele saiu de um vício e viu Deus transformar a sua família. E tem mais. Também vamos ver como a rádio trouxe uma mudança na vida dele, na vida da Adriana também. Lá de Maringá, coladinho, ele tem Santa Catarina e a gente sobe um pouquinho para o Paraná. E tem o Momento Sebrae, o programa não para. Você é convidado a refletir sobre encontrar o melhor enquadramento para a sua empresa. Cris, eu tenho que enquadrar, tem que ter um KINAI, você vai saber. E ainda hoje, no momento da Palavra do Dia, nós vamos relembrar o nosso chamado como embaixadores do Reino de Deus. E eu digo sempre para você, Anjos da Esperança Empreendedores, mais do que um negócio, uma missão. Muito bem, estamos de volta no nosso Anjos da Esperança Empreendedores. É uma honra ter você aqui conosco. É bom demais ter você aqui. Me chamo Cris Magalhães, sou gerente do projeto Anjos da Esperança. Esse projeto que nasceu no coração de Deus, onde uma rede de comunicação que leva o Evangelho 24 horas por dia em rádio, TV e web não tem patrocínios. Como sobrevive? De doações, que nós carinhosamente chamamos de anjos, que na Bíblia são mensageiros. E nós temos muitos anjos, mas nós temos muito o que fazer. Então, olha, queremos mais. Venha se tornar um anjo da esperança. E nós temos um programa todos os dias na grade da TV Novo Tempo, da rádio também. Mas agora aos domingos, às 11 da manhã e às 21h30, nós temos o Anjo da Esperança Empreendedores, falando de pessoas que, além de ser um anjo da esperança, têm seu empreendimento, seus desafios e escolhem a Novo Tempo também como um investimento, ou seja, doando para que a Novo Tempo cumpra a mensagem do Senhor de levar o Evangelho. E aqui nós temos histórias de esperança, de histórias transformadas, Momento Sebrae, Palavra do Dia, e nós temos também o Anjos 360, para contar para você as novidades da Novo Tempo. Mas antes, eu quero te convidar para contar a sua história. Manda a sua história para a gente no WhatsApp da produção que vai passar aqui embaixo daqui a pouquinho, tá bom? Fácil você poder interagir conosco, é fácil. Conte a sua história, tá bom? Agora respira fundo que vai começar o nosso Anjos 360. Bom demais! E logo de início, a gente quer saber das novidades, das informações, porque você, Anjo da Esperança, ama ver o avanço da obra. Então, sem mais delongas, a Gabi está conosco aqui, Gabi. Bem, Cris. Com o sorriso da esperança, as novidades no bolso ou no tablet. Tem que sorrir com tantas notícias boas que eu venho aqui trazer sempre. Eu confesso, já falei para você, é até difícil resumir tudo que eu preciso para trazer aqui no Anjos 360, porque realmente a Novo Tempo tem sido muito abençoada, graças à sua doação que acredita aqui no nosso trabalho. Que bom. Então a gente dá um 360 na última semana, no último mês, e traz para você o que está quentinho, o que você ajudou a avançar, o que a Novo Tempo sonha com Deus. Falando nisso, eu falei na abertura do programa que a nossa Voz da Esperança está ganhando mais corpo, tem novidade na Voz da Esperança, na nossa Rádio Novo Tempo, Gabi? Exatamente, Cris. No último programa você pôde acompanhar aí uma reportagem, eu trouxe uma sonora também para explicar o crescimento expressivo que a Rádio Novo Tempo teve agora no ano de 2025. Logo no início ali, nos 3 primeiros meses, teve inauguração, teve a caravana que marcou essa data especial com a chegada da rádio no Rio de Janeiro. E agora eu venho aqui contar para você que ainda não está sabendo da novidade, a Rádio Novo Tempo Vale ganhou um estúdio novinho em São José dos Campos, que é a maior cidade aqui da região do Vale do Paraíba,
onde também fica a sede da Novo Tempo. Então, ela já tinha uma concessão aberta, porém o seu estúdio estava em outra cidade, uma cidade um pouquinho menor e tal. Nós temos um trabalho muito importante aqui em São José dos Campos, que hoje tem uma cidade no interior de São Paulo, que tem em torno aí de 750 mil pessoas, ou seja, a ideia é estar ali para que o maior volume de pessoas pudesse visitar a rádio, usar a rádio como ferramenta, né, logisticamente. E esse estúdio aí foi inaugurado há pouco tempo e essa informação está chegando quentinha para a gente, né? Exatamente, Cris. A Rádio Novo Tempo Vale, ela consegue abranger aí em torno de 21 municípios aqui, que vai de Jacareí até Roseira, é isso. Então, a Voz da Esperança, ela chega para cerca de 3 milhões de pessoas. Legal. Então, isso todos os dias, através da programação local e também a programação que segue aqui pela Rádio Novo Tempo Nacional. Mas eu quero dizer aqui mais uma vez que tudo isso só é possível porque você doa e acredita no trabalho não só da TV, mas também da rádio e da web daqui da Novo Tempo. Que legal. E tem 2 locutores lá, né? Sim, agora são 3 locutores. São 3? 3 locutores. Graças também a esse novo estúdio, é possível acompanhar agora uma programação maior. O Daniel, ele deu alguns detalhes pra gente, aí vem muita coisa boa, porque essa mudança, ela proporcionou não só estar aí na cidade maior do Vale do Paraíba, que é uma região muito importante para o nosso país, mas também economia no aluguel. Que legal. Que é um então, ponto que a gente precisa destacar. Economia no aluguel. Para o Anjo da Esperança fala, gente, estão cuidando do nosso dinheirinho. Economia no aluguel, representatividade, um lugar especial. Mas o pessoal de casa quer ver, Gabi, a gente consegue ver um pouquinho sobre... Bom, eu estive na inauguração do estúdio novo da Rádio Novo Tempo Vale e eu conversei com o Daniel Mendes, que é o coordenador local da Rádio Novo Tempo. Vamos conferir, Cris, a entrevista? Vamos lá. Olha, a gente está preparando coisa nova por aí. Agora que passamos essa fase de transição, que é uma fase realmente bem conturbada, e agora estamos trabalhando na parte de programação. Estamos com novidades vindo por aí. Algo interessante que ficou também é que agora nós temos a presença dos pastores já com a gente aqui na programação diária, mais pertinho, e estamos preparando algo bem legal para os jovens, para as crianças, para os desbravadores. Bom, eu não posso dar muito spoiler não, mas está vindo por aí. Era um sonho antigo, né? Nós sonhamos em estar na maior cidade do Vale do Paraíba, porque isso dá mais visibilidade também para a rádio, para Novo Tempo como um todo, e isso acaba atraindo mais ouvintes, que é o nosso objetivo maior, de mais pessoas conhecerem a Novo Tempo e acompanhar a nossa programação e assim receberem a nossa mensagem, que é a mensagem bíblica de salvação em Jesus. Viu só como a sua doação está fazendo a diferença? Com um aluguel mais acessível, uma melhor localização e agora também novidades na programação da Rádio Novo Tempo Vale, Cris. Eu volto aí em breve para trazer outras novidades da rádio, mas agora eu quero falar do evangelismo digital aqui da Novo Tempo, que também está crescendo muito. Você sabia que a Esperança, aliás, mais de 500 mil pessoas já estudaram a Bíblia com a instrutora bíblica habitual da Novo Tempo, que é a Esperança. Gente, mais de 500 mil de pessoas, isso é muito especial. Você tem noção desse volume de pessoas estudando a Bíblia com a nossa instrutora bíblica virtual? É a primeira do mundo, inclusive, né, Gabi? Exatamente. E o estudo não foi só aqui, foram pessoas de diversos países. Mais de 150 países obtiveram alguma forma de contato com a Esperança para então estudar a Bíblia. Eu tenho algumas imagens que eu trouxe aqui também. Nós tivemos um culto especial na Novo Tempo, afinal é motivo de agradecer a Deus com certeza e, é claro, celebrar também, né, Cris? Aqui ó, você pode conferir a imagem aqui é a Esperança rodando pelo mundo. Então o pessoal trouxe algumas imagens daquela de outra forma. A comemoração. A imagem comemorativa dos 500K aí, né? Exatamente. 500 mil pessoas, né? Lembrando que ela é programada por pastores, tem um banco de dados com base na Bíblia, assim como a Novo Tempo. Sim. Isso aqui acaba sendo o avatar da Esperança, né? E ela tem diferentes avatares, inclusive, como diversos países estão estudando a Bíblia com a Esperança, a gente precisa se adaptar, inclusive, uma das próximas ações é ampliar aí os idiomas da Esperança. Que legal, gente. Olha, a Esperança, por quê? Porque, na verdade, a Esperança tem que ir em vários países e aqui a gente tem a Esperança brasileira. Exatamente. Né? Olha ali, ó, ali tem a Esperança de algum país aí, ó. Eu trouxe mais algumas imagens da Esperança para a gente mostrar um outro dado importante em relação a batismo, que o pessoal da web, do evangelismo digital, também apresentou aqui no culto. Aqui, ó, mais de 20 mil pessoas tomaram aí a decisão do batismo e ou então pessoas que foram enviadas para a igreja. O que é isso, Cris? São pontes, porque às vezes uma pessoa liga aqui e começa a estudar a Bíblia com a Esperança, mas ela acaba ali influenciando outras pessoas, famílias, amigos. Isso também é muito importante a gente destacar aqui, né, Cris?
Olha, gente, esse mapa aqui nos dá uma alegria. Olha quantos pontinhos de pessoas que já estudaram com a esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Que esse mapa aqui fique, olha, de ponta a ponta, cheio de pontinhos de pessoas sendo transformadas. Olha, vai um abraço a você. Você faz parte disso. Mais de 500 mil de pessoas, olha, com o coração aberto ali para estudar a palavra com a tecnologia. Que Deus abençoe sua vida, que você continue sendo um doador para que essa obra não pare. Essa obra não pode parar, né, Gabi? Exatamente. É a Novo Tempo usando a tecnologia aí com um propósito e, é claro, sempre para o bem, Cris. Bênção. Gabi, acabou por hoje? Por hoje acabou. Olha, então, ó, no próximo domingo a gente espera a Gabi aqui que com esse sorriso, com esse tablet, traz as novidades para o Novo Tempo. Gabi, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo domingo. Muito bem, esse é o nosso Anjos da Esperança 360, que volta no próximo domingo. Agora tem uma pergunta. Você já ouviu pessoas dizendo que a Novo Tempo tem um dono? Eu já, Cris. Ou até mesmo que existe uma família por detrás de tudo isso? Será? Olha, são muitas perguntas que chegam para o nosso atendimento, nos nossos bastidores, né, aqui da Rede Novo Tempo. E hoje você vai conferir uma resposta bem pedagógica, bem didática do pastor Toninho, porque a gente tem aqui um quadro especial para sanar essas dúvidas, que é o Papo com o Diretor. Pode rodar. Olá, tudo bem? Esse é o Papo com o Diretor, onde a gente tira a sua dúvida, mas eu não. Quem tira é quem eu já vou te apresentar. Será que ele é o dono da Novo Tempo? Será que ele tem uma família que é a dona da Novo Tempo? Quem responde é o pastor Antônio Tostes. Pastor, você é o dono da Novo Tempo? Se não é, quem são os donos da Novo Tempo? Jota, se eu tivesse que dizer aqui uma única palavra, quem é o grande dono da Novo Tempo, eu diria que é o nosso Deus. Ele é que é o dono da Novo Tempo, porque na verdade tudo pertence a Ele, mas acima de tudo porque nós estamos aqui a serviço de Deus. Mas falando na prática, de uma forma bem objetiva, a Novo Tempo, como entidade, ela é uma associação civil sem fins lucrativos. Ela tem um estatuto, ela tem os seus regulamentos e eu aqui como diretor-geral da Novo Tempo sou apenas o procurador. Eu fui escolhido por um conselho administrativo que faz parte também dos regulamentos da Novo Tempo, através daquilo que gere a gestão da Novo Tempo e da organização adventista. A Novo Tempo é uma das entidades que pertence à organização adventista no Brasil. Estou falando da Igreja Adventista do Sétimo Dia, assim como a rede de escolas, assim como a rede de hospitais. A Igreja Adventista tem uma grande editora e gráfica, que é a Casa Publicadora Brasileira, tem uma companhia de alimentos, tem centros de vida saudável e tem a instituição Novo Tempo. Tudo isso pertence à organização adventista. Agora, como a organização adventista ela é gerida, ela não tem dono. Não tem um pastor, um bispo, um missionário que é o dono. Todas as propriedades da organização adventista estão debaixo de entidades que são geridas por estatutos. E quem assina em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia são procuradores eleitos segundo os regulamentos da igreja em assembleias onde fazem parte pastores e membros da igreja local. Portanto, você precisa entender que a Novo Tempo não tem um dono, não tem uma pessoa que é o responsável pelo Novo Tempo. São conselhos e comissões que estão por detrás de tudo aquilo que nós fazemos como Novo Tempo e como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só posso dizer uma coisa para você, é tudo muito organizado, é tudo muito bem controlado. E Jota, eu preciso dizer algo muito significativo aqui. Eu sou um pastor e recebo uma remuneração, como todos os funcionários da Novo Tempo aqui têm o seu salário. Não sou comissionado como nenhum outro servidor aqui da Novo Tempo. Nós somos todos, vamos dizer assim, assalariados. Não importa se as doações crescem, a gente recebe a mesma coisa. Os valores a mais são investidos no cumprimento da nossa missão. Então é importante você entender isso. A Novo Tempo não tem um dono, ela não tem um proprietário, nós somos regidos através de regulamentos e temos um único objetivo, cumprir a nossa missão como Novo Tempo de pregar o Evangelho. Mas será que ao final de cada ano, quando a Novo Tempo tem os lucros do fim do ano, ela divide os lucros entre os apresentadores, os pastores? Você quer responder? Você quer a resposta dessa pergunta? Não vai ser hoje, vai ser no próximo Papo com o Diretor e quem vai trazer essa resposta vai ser o pastor Toninho. Você quer mandar uma pergunta relacionada à administração e quer que o pastor Toninho responda? Então você vai mandar para o nosso WhatsApp, que é o 12981740057. Até a próxima semana com o Papo com o Diretor.
Muito obrigado, Jota, pastor Toninho. Esse é o Papo com o Diretor, é a transparência aqui no Anjos da Esperança Empreendedores, né? Legal ter um papo com o diretor da rede para perguntar, responder. É a transparência para você, doador, para você que sabe que a Novo Tempo é um veículo de Deus, né? De Deus aqui para levar o Evangelho. E deu para você perceber que a Novo Tempo ela tem uma organização, né? Muito bem estruturada. Deus nos pede isso. E, acima de tudo, nós temos um propósito. Propósito claro que o doador sabe, o telespectador, o ouvinte. Quando alguém indica Novo Tempo, sabe o nosso propósito. E se você tem alguma dúvida, não guarde no coração, né? Eu tenho uma curiosidade, Cris, sobre a administração da Novo Tempo. Então participe. Você tem que enviar uma pergunta para a gente. Para onde você envia essa pergunta? Para o WhatsApp da produção. Não é para o WhatsApp que você pede informação da sua doação, envia o seu comprovante. Não, aquele não. É diretamente para a produção. Você vai com quem faz esse quadro. O WhatsApp é o 12981740057. Está passando aqui embaixo. DDD 12981740057. Tá bom? Mande aí a sua participação, a sua pergunta. E no próximo programa, quem sabe, né? Pastor Toninho não tem uma resposta especial para a sua pergunta. É o Papo com o Diretor. A gente vai para um breve intervalo, exatamente, respira fundo, toma uma água, já tem histórias de esperança, tem Momento Sebrae, tem a palavra do dia e tem você aqui no Anjos da Esperança Empreendedores. Você já conhece o projeto Anjos da Esperança Empreendedores? Essa é uma iniciativa da Novo Tempo para inspirar empreendedores de todo o Brasil a se tornarem agentes de esperança. São pessoas simples ou grandes investidores. Eles inovam, produzem, geram empregos, mas eles sabem que o investimento mais importante é o investimento para salvar vidas. O que nos une? Um só propósito: anunciar através da sua influência e talentos que Jesus é o maior tesouro de todos. Ser um anjo empreendedor me faz viver com mais propósito. Meu negócio é uma ferramenta de missão. Se você já é um Anjo da Esperança empreendedor, compartilhe a sua história conosco. E se você não é, que tal começar a transformar vidas com os seus talentos e recursos? Anjos da Esperança Empreendedores. Mais do que um negócio, uma missão. Você já conhece o projeto Anjos da Esperança Empreendedores? Esta é uma iniciativa da Novo Tempo para inspirar empreendedores de todo o Brasil a se tornarem agentes de esperança. Se você já é um anjo empreendedor, compartilhe a sua história conosco. E se você não é, que tal começar a transformar vidas? Anjos da Esperança Empreendedores. Mais do que negócios, uma missão. Muito bem, estamos de volta aqui no Anjos da Esperança Empreendedores. Uma honra estar com você. Esse programa que, esse ano teve sua estreia aqui na grade da Novo Tempo aos domingos, que tem como missão trazer histórias de vidas transformadas, falar do projeto Anjos da Esperança, mostrar para você o avanço do Evangelho através dessa rede de comunicação, histórias também de empreendedores que têm seus desafios, mas contam suas histórias para a gente que a gente motive um exército de empreendedores que investem também no reino de Deus através da Novo Tempo. E falando nisso, falando em histórias, o Wilson José Ramos, ele já teve a sua vida transformada por Deus e teve sua empresa marcada por escolhas difíceis. Cris, eu conheço pessoas assim, eu sou uma pessoa assim. Olha, talvez você está passando por um vício, ele tem vício em jogos. Quase levou ele para a ruína dos negócios e da vida inteira. Mas quando ele conheceu Cristo Jesus, ele descobriu uma nova esperança. E hoje a sua história é um testemunho de transformação, de superação, de confiança em Deus, vivida onde? Dentro do eixo de empreender e ser transformado pelo Senhor. Pode rodar. Meu nome é Wilson José Ramos, eu sou natural do Paraná, já moro em Florianópolis desde 2008. Já tive outra empresa já antes dessa atual agora no momento, né? As empresas anteriores, eu não consegui ter um bom êxito, é porque eu tinha muitos vícios.
e um dos meus vícios era jogos em cassinos, né? Eu conheci o cassino no exterior, nos Estados Unidos, e ali eu fiquei muito viciado em jogo. Tinha uma boa empresa, ganhava muito bem, mas devido ao vício, o meu dinheiro ele escorria pelas mãos, né? Mas louvado seja Deus, porque Ele me proporcionou a oportunidade de eu ser deportado dos Estados Unidos para o Brasil. E aí, quando eu conheci a Cristo, eu entendi a mensagem. Que aquela mensagem era para que eu voltasse aos seus braços, né? E reconhecesse os meus erros. E eu só tenho a louvar a Deus porque Ele fez tudo isso na minha vida. Eu conheci a Novo Tempo em 2012, né? Através da televisão. E ali eu conheci a mensagem de esperança. E, inclusive, eu escutava as mensagens do Anjo da Esperança. E aquilo foi tocando meu coração. E aí fui incentivado e motivado pela minha filha para que eu me tornasse o Anjo da Esperança. Hoje ela tem 17 anos, mas ela nessa época era uma garotinha e ela falava, papai, e a mãe também incentivando que eu devia ser um Anjo da Esperança, devia cooperar um pouco mais na obra de Deus, né? E a partir de 2018 eu sou o Anjo da Esperança e também trouxe a Novo Tempo para dentro do meu lar. E a minha família inteira conhece a Cristo através do Novo Tempo. Hoje eu tenho uma empresa de vidraçaria, né? Trabalho no ramo de vidraçaria, né? Trabalho com esquadria de alumínio, trabalho com blindex, trabalhamos com espelho, box, tudo o que você imaginar nessa área nós trabalhamos um pouco, né? Então Deus tem dado assim inteligência para a gente trabalhar em todas as áreas para que a gente possa atender nossos clientes de uma forma plausível. A diferença de uma empresa que quando você não conhece Cristo, para uma empresa quando você conhece Cristo, ela é enorme. Os obstáculos são gigantescos, né? Uma empresa sem Cristo, você trabalha de domingo a domingo e você não vê lucro. Você sempre está no vermelho. Por mais que você ganhe, mas você sempre está no vermelho. Agora, quando você conhece Cristo, é totalmente diferente. Você tem a oportunidade de colaborar na obra de Deus e você é bem sucedido, porque Cristo, Ele cuida de você. A palavra de Deus ela é bem clara, que o Senhor cuida dos seus até mesmo quando está dormindo. Então é fantástico você ter uma empresa e andar com Cristo. Eu, quando me tornei Anjo da Esperança, falei com a minha esposa e minha filha, né, que aquele ali seria um projeto para a vida toda. Né? Eu quero ser anjo não só por um período, eu quero ser anjo até a minha morte ou até a volta de Jesus. Porque eu creio que o Anjo da Esperança é uma das melhores ferramentas que você pode proporcionar uma pessoa a conhecer a Cristo. É com o lucro dessa empresa, né, que Deus nos proporciona a oportunidade de colaborar no Anjo da Esperança. Olha, andar com Cristo não há presente melhor. Deus seja louvado. Amém? Você está na sua casa vendo este programa, vendo o amor de Deus, a transformação, a misericórdia. É inspirador ver como o Wilson. Um abraço, viu, Wilson? É bom ver você colocando a sua confiança nesse Deus poderoso. Hoje você usa a sua empresa para fazer a diferença. Essa é a ideia deste programa. Mesmo quando tudo parece perdido, o poder de Deus pode restaurar sonhos, famílias e negócios. E é nesse contexto que conhecemos a história da Adriana, que começou de maneira simples. Estava sintonizando a rádio, que parecia apenas uma transmissão qualquer, e se tornou um ponto de partida de uma jornada espiritual para ela e para sua família também. Marcada por descobertas, estudos da Bíblia e a alegria de compartilhar a esperança com quem mais ama. Acompanhe conosco essa história de transformação. Eu já conhecia Novo Tempo e eu conheci ela lá por volta de 1995, quando eu me mudei. Eu morava no sul e eu vim aqui para a região noroeste. Então eu conhecia Novo Tempo. Eu e minha mãe ouvíamos muito, né? E participávamos bastante da programação. Mas assim, com o passar do tempo, eu acabei esquecendo assim da rádio, com a correria do dia a dia, com o cuidado da vida, né?
e não ouvi mais, né? Eu me casei, fui cuidar da vida, nessa correria eu acabei esquecendo assim um pouco da Novo Tempo. Eu trabalhava no comércio e meus patrões sempre deixavam um rádio lá, né? E esse rádio estava sempre ligado, ou na programação da igreja deles, né? Ou então em músicas que os clientes gostavam, né? Mas aí, quando eles saíam, eu ia lá rapidinho, olhava assim, né? Eles não estavam lá e mexia na rádio e sintonizava, porque como eu já conhecia a Rádio Novo Tempo, eu falei, já que está ouvindo alguma coisa aqui, eu vou colocar alguma coisa, né, que possa ter uma letra boa para me ouvir. Eu falei, sabe do que? Eu vou procurar a Rádio Novo Tempo. E então, eu mexendo ali no rádio, eu sintonizei e eu encontrei. Eu comecei a ouvir, né, para mim ter ali um dia mais agradável e tal. E algo me chamou a atenção, que estava tendo uma programação muito diferente. Estava passando ali uma série dos Heróis da Fé. Uma série que contou fatos muito especiais sobre a Bíblia, né? Como que aqueles heróis da fé fizeram para que a palavra do Senhor pudesse ser trazida até aqui, até hoje, né? Então eu comecei a pensar assim, puxa vida, para mim eu já tinha a Bíblia como sagrada, né? A Bíblia para mim sempre foi muito importante, para mim sempre foi a palavra de Deus, sempre foi sagrada para mim. Mas eu não conhecia tantos fatos que eu passei a conhecer ali naquela série que eu vim ouvir. Aí nisso eu falei assim para o meu esposo, liguei para ele um dia e falei assim, amor, ponha na Rádio Novo Tempo, onde você está. Ele também estava no trabalho. Aí ele falou, amor, assim que der eu vou colocar. Então ele foi e também sintonizou. E eu falei, amor, tá passando uma série linda que está falando sobre os heróis da fé. Olha lá, ouça para você entender o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo. E ele falou, tá, amor, numa oportunidade que eu tiver eu vou pôr. E ele passou também a assistir onde ele estava e eu todo dia ali onde eu estava assistindo esses heróis da fé. E isso me emocionou muito. Então eu passei a ver a Bíblia então ali com outros olhos. Eu passei a enxergar ali a palavra de Deus com o valor que ela merecia, né? Então tornou-se ainda maior para mim aquela palavra de Deus. Eu falei, Senhor, a partir de hoje eu quero mudar, né? Eu quero fazer com que essa palavra faça parte mais da minha vida, não só como hoje que eu leio um versículo ou outro, né? Pego no momento que eu preciso ou para levar na igreja, mas eu queria mais. Eu falei, Senhor, eu vou dar o valor devido à Tua palavra, eu quero que essa palavra faça mais parte da minha vida. A partir dali, eu comecei, né, a fazer isso e continuei ouvindo a Rádio Novo Tempo, meu esposo também ouviu e isso tornou-se maior para nós a cada dia. Aí meu esposo comprou uma antena, a gente instalou essa antena aqui e a gente passou, como a gente ficava os finais de semana aqui, a gente passou a ficar nos finais de semana fazendo o quê? Assistindo a TV. E através da TV a gente viu ali Bíblia Fácil, que foi uma coisa que nos motivou muito. E a gente começou a fazer junto, a seguir todos os estudos. Nós fizemos, não foi só uma vez. E nisso a gente continuou assistindo a TV. Aí foram várias programações, né? Aí era Na Mira da Verdade, a gente ouvia muito Na Mira da Verdade, porque a gente falava assim, que maravilha, tudo tem base bíblica, né? Muitos assuntos que a gente pensava bíblico e às vezes a gente tinha dúvida. Mas a gente nunca buscava saber com mais profundidade, né? E a gente ficava com dúvida, mas a gente pensava assim, bom, já me falaram que é assim, então é assim que é. Mas a gente acabou assim percebendo que ali naqueles estudos, tudo que eles falavam tinha a Bíblia por trás. E hoje nós vivemos, né, nessa esperança que eu estava te explicando, uma esperança de ver Jesus voltar, uma esperança de ter uma vida eterna com Ele, né? E nisso, com essa transformação, o que aconteceu? A gente teve a vontade de esparramar essa boa notícia, a vontade de levar para as pessoas que a gente ama, né? Que é o quê? A nossa família. Então a gente levou isso para o centro da nossa família. E como o Danilo já nasceu nessa fé, né, conhecendo esse evangelho, e ele também participa dos Anjinhos da Esperança, porque ele também tem um coração, né, que quer pregar o evangelho, um coração evangelista. Então ele também é um Anjinho da Esperança para ajudar a pregar o evangelho. A grande verdade é que a Novo Tempo ela veio para nos trazer para mais perto de Jesus, porque a gente não estava assim, não tinha se distanciado de Jesus, mas a gente não vivia tão junto dele, tão próximo dele. Então a Novo Tempo veio para nos trazer para mais perto, para nos trazer, nos colocar em comunhão com Deus, né? Então a Novo Tempo tem assim uma participação muito grande na fé que a gente vive hoje. Muito bem, bênção, que testemunho marcante. Agora eu fiquei na dúvida se eu falei Adriana ou Andréia, tá? Mas se caso você ouviu Adriana, é Andréia, tá bom? E uma história marcante, e o nome agora eu não vou esquecer também. E nós
sentimos ali como o amor de Deus, ele pode tocar uma família inteira, gerar um novo propósito de vida. Essa é a ideia desse programa. Louvado seja o nome do Senhor. Se torne um anjo da esperança para que mais histórias aconteçam. É verdade. Manda pra gente aqui, ó, quero me tornar um anjo. O WhatsApp do Anjos é o 12981766630. Se torne um anjo da esperança e faça parte de um projeto que salva vidas. Amém. E o nosso programa não para por aí. Já depois do intervalo nós temos o nosso Momento Sebrae. E no programa de hoje nós temos um assunto muito interessante. Vai chamar a sua atenção. Qual? Respira fundo. Um breve intervalo e a gente volta já. Você já conhece o projeto Anjos da Esperança Empreendedores? Essa é uma iniciativa da Novo Tempo para inspirar empreendedores de todo o Brasil a se tornarem agentes de esperança. São pessoas simples ou grandes investidores. Eles inovam, produzem, geram empregos, mas eles sabem que o investimento mais importante é o investimento para salvar vidas. O que nos une? Um só propósito: anunciar através da sua influência e talentos que Jesus é o maior tesouro de todos. Ser um anjo empreendedor me faz viver com mais propósito. Meu negócio é uma ferramenta de missão. Se você já é um anjo da esperança empreendedor, compartilhe a sua história conosco. E se você não é, que tal começar a transformar vidas com os seus talentos e recursos? Anjos da Esperança Empreendedores. Mais do que um negócio, uma missão. Você já conhece o projeto Anjos da Esperança Empreendedores? Esta é uma iniciativa da Novo Tempo para inspirar empreendedores de todo o Brasil a se tornarem agentes de esperança. Se você já é um anjo empreendedor, compartilhe a sua história conosco. E se você não é, que tal começar a transformar vidas? Anjos da Esperança Empreendedores. Mais do que negócios, uma missão. Muito bem, estamos de volta. E você ficou curioso porque eu falei, Cris, tem o Momento Sebrae, tem essa parceria gratuita que o Sebrae disponibiliza tempo, conhecimento, com o Paulo Sereda. Qual é o tema? No Momento Sebrae do programa de hoje, você vai encontrar conhecimento sobre um tema especial. Você está sonhando em tirar uma ideia do papel? Cris, eu quero formalizar o meu negócio. Eu fico pensando sobre enquadramento. Um fala A, outro fala B. Eu quero saber essa questão tributária, para a empresa. E você sabia, você que está começando agora seu empreendimento, porque aqui a ideia é ajudar pessoas que querem empreender também, começar. Existem diferentes formas de legalizar o seu negócio, dependendo do seu faturamento anual, tem vários quesitos e variáveis. Então você fica ligado agora, porque essa explicação pode ser um diferencial para você dar o primeiro passo e o passo certo no seu empreendimento. Começa agora o Momento Sebrae. Olá, meu amigo anjo empreendedor. Estamos numa sequência de programas falando sobre empreendedorismo e entramos na fase da formalização, tirar a ideia do papel. E no Brasil nós temos algumas maneiras de você legalizar ou formalizar o seu negócio. Temos principalmente o enquadramento das empresas, que são enquadramentos por conta do faturamento ou enquadramento tributário. Então nós vamos conversar hoje especificamente sobre a maneira de você enquadrar a tua empresa conforme o porte dela e esse enquadramento tributário, as possibilidades que tem sobre isso. A maneira mais simples de formalizar uma empresa no nosso país, de iniciar um negócio, formalizar uma ideia de negócio, é o microempreendedor individual. O MEI, microempreendedor individual, é um tipo de empresa que fatura no máximo anualmente R$ 81 mil bruto ano. Ou seja, volume de vendas que você fez, não importando o prazo que você vai demorar para receber, nota fiscal emitida, o somatório disso. Você pode começar então como um MEI. E a importância do enquadramento: R$ 81 mil de faturamento bruto anual.
É importante que você, se formalizar por aqui, acompanhe a média mensal para que você não tenha picos muito elevados de faturamento. Isso pode comprometer a maneira como a Receita Federal observa o seu negócio. Além do MEI, eu posso formalizar como microempresa ou a ME. A microempresa é aquela que vai ter o faturamento anual entre R$ 81 mil e entre R$ 360 mil. Faturamento anual, lembrando que é tudo que você vendeu, não importa o prazo que você vai receber, todas as notas fiscais emitidas. Uma ME faturando aí até R$ 360 mil bruto ano, ela pode ou não ser optante do imposto simples. O regime tributário simples, você emite uma única guia de recolhimento para todos os impostos que você tem, que incidem sobre a sua empresa. Tem vantagens tributárias sobre isso. Nem todas as atividades podem ser MEI, mas podendo ser MEI, estando dentro do faturamento, você opta pelo imposto simples. Facilita. E entre R$ 360 mil bruto anual e R$ 4.800.000, você está enquadrado como uma empresa de pequeno porte. R$ 4.800.000 de faturamento bruto anual. Também pode optar pelo simples, só que o simples ele vai progredindo conforme vai aumentando o seu faturamento, a alíquota vai mudando. Em determinado momento, vale a pena você conversar com o seu contador. Essas empresas precisam da escrita contábil assinada por um responsável técnico. Vale a pena você conversar com o seu contador para que você avalie se vale a pena ou não continuar enquadrado dentro do imposto simples. Dependendo de para quem você vende, quem está na sua cadeia produtiva, fornecedor ou clientes, talvez essa não seja o melhor enquadramento para o seu empreendimento, optar pelo imposto simples. Fora o imposto simples, quando você passa sobre isso, você tem também no Brasil o regime tributário de lucro presumido ou lucro real. O lucro real vai demandar do seu contador que seja confeccionado balanço contábil para apuração do lucro. Isso, a apuração do lucro incide alguns impostos. O lucro presumido, a partir do seu faturamento, dentro de uma legislação específica, presume-se uma parcela de lucro e você é tributado no imposto de renda da pessoa jurídica e na contribuição social sobre o lucro. Assunto denso, complicado, eu sei. Por isso, procure o nosso 0800 ou o nosso site que está aparecendo aqui embaixo para que você tire as suas dúvidas e faça o correto enquadramento com a melhor vantagem tributária para o seu negócio e esteja ciente das suas obrigações, para que você não venha receber nenhum tipo de surpresa no futuro com uma multa por não ter cumprido alguma obrigação. Fique atento, o assunto é complexo, mas não é impossível que você domine e nem que você pratique. Assunto importantíssimo, não é verdade? Saber se a sua empresa deve ser MEI, microempresa ou empresa de pequeno porte. É mais uma questão burocrática? Não. É uma decisão estratégica que pode impactar os seus custos, as suas vantagens, as suas oportunidades, né? A parte de crescimento. Então, por isso, gente, procure até inclusive orientação especializada para fazer esse enquadramento. Tem coisas corretas, o caminho certo do seu negócio. Então, olha, esteja bem estruturado. Você quer mais informações, inclusive do Sebrae? Cris, eu quero conhecer o trabalho do Sebrae, que doa o seu tempo aqui no Anjos, que legal. O site é sebrae.com.br. Para o Brasil inteiro, né? Essa turma que estuda, essa turma que vê, que pesquisa o mercado e traz para você justamente informações especiais. Se você quiser rever, né, toda a temporada aqui, porque cada domingo a gente tem um assunto diferente, você vai para o nosso YouTube do Anjos, que é Anjos da Esperança. Procura no YouTube, segue o nosso canal, ativa o sininho, que lá você vai encontrar tudo que tem aqui do Anjos Empreendedores, o programa completo. Mas vai ter também uma temporada só do Momento Sebrae, para você começar desde o início a montar a sua empresa, passo a passo, de graça. E lá tem todo o conteúdo do Anjos, testemunhos, tem o Chá com Esperança, tudo isso e muito mais. A gente vai para um breve intervalo, não saia daqui. Deus vai ter um recado especial para você direto da Bíblia, Palavra do Dia, no Anjos da Esperança Empreendedores.
Você já conhece o projeto Anjos da Esperança Empreendedores? Essa é uma iniciativa da Novo Tempo para inspirar empreendedores de todo o Brasil a se tornarem agentes de esperança. São pessoas simples ou grandes investidores. Eles inovam, produzem, geram empregos, mas eles sabem que o investimento mais importante é o investimento para salvar vidas. O que nos une? Um só propósito: anunciar através da sua influência e talentos que Jesus é o maior tesouro de todos. Ser um anjo empreendedor me faz viver com mais propósito. Meu negócio é uma ferramenta de missão. Se você já é um anjo da esperança empreendedor, compartilhe a sua história conosco. E se você não é, que tal começar a transformar vidas com os seus talentos e recursos? Anjos da Esperança Empreendedores. Mais do que um negócio, uma missão. Você já conhece o projeto Anjos da Esperança Empreendedores? Esta é uma iniciativa da Novo Tempo para inspirar empreendedores de todo o Brasil a se tornarem agentes de esperança. Se você já é um anjo empreendedor, compartilhe a sua história conosco. E se você não é, que tal começar a transformar vidas? Anjos da Esperança Empreendedores. Mais do que negócios, uma missão. Estamos de volta no nosso último bloco do programa, é o Anjos da Esperança Empreendedores. Uma honra ter passado esse momento especial aqui no seu domingo, seja pela manhã, no nosso programa inédito, seja quando você revê o programa, do outro final de semana, às 21h30. Que legal, que bênção ter você aqui. Você gostou de aprender com o Sebrae, ver os testemunhos especiais, tem o papo com o diretor, tem o Anjos 360 trazendo com transparência uma visão de onde a Novo Tempo vai. É isso, queridos, estamos em casa. E no final a gente tem uma reflexão especial. Então eu quero que você abra o seu coração, já fique em oração, porque nós vamos à palavra. A palavra do dia. Estamos fechando, estamos chegando pertinho do final do nosso Anjo da Esperança Empreendedores, mas eu diria que agora é o prato principal. Você gosta? Cris, eu estou até com fome agora. Então, olha, venha comer da palavra. É aqui, na palavra do Senhor que a gente vai saborear uma reflexão especial. Palavra do dia, nossa fonte, E o tema de hoje é um tema especial. Eu e você que está aí, deixa eu olhar para você aqui, me permita. Você aí de casa, eu e você que conhecemos o Senhor Jesus Cristo, nós somos embaixadores do reino. Amém? Seja no mundo empresarial, seja no mundo da família e na empresa ainda às vezes é desafiador. É difícil falar sobre humildade, por exemplo. Cris, é verdade. Hoje em dia, até em casa é difícil, até para lidar com os familiares, mas parece que no mundo empresarial, humildade, parece que ser humilde é um insulto hoje em dia, você já notou? Mas o maior de todos os reis, de todos os governadores, o dono do universo, nos ensinou o contrário. Ele disse, quem quiser ser o primeiro, o que está escrito lá em Marcos 9,35? Olha aqui, Jesus assentado clamou aos 12 que lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. No reino de Deus, grandeza é servir. E é difícil entender, Queridos, Jesus foi questionado sobre a sua autoridade. Lá em João 18,33 fala, és tu o rei dos judeus? Você lembra? E o que ele respondeu? Ele respondeu claramente que o reino dele não era desse mundo aqui. Quando Nicodemos, naquela sinceridade, chegou para o rei dos reis, procurou Jesus à noite lá, e Jesus disse para ele, olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver o quê? O reino de Deus. Nicodemos estava perdidinho, Lá a gente passa em João 3, que tem um versículo que eu amo por demais na sequência, E o que quer dizer essa palavra de hoje para você? Ou seja, o reino de Deus é espiritual, é eterno. E nós somos chamados para representar esse reino aqui na terra. Mas esse reino já foi questionado também lá no céu.
É verdade. Então tem gente que você questiona você na faculdade sobre esse reino, no trânsito, no ônibus, aonde você estiver, lá no céu, Lúcifer, um querubim cobridor, um anjo, ele afirmou que a lei de Deus não era perfeita e que o amor dele não era verdadeiro, questionando o livre-arbítrio, e houve guerra no céu. Lá em Apocalipse 12, 7. Olha, você já pensou guerra com Deus desse tamanho? Deus podia ter eliminado Satanás aqui com um estalar de dedos, mas ele preferiu o quê? Dar tempo para que se revelasse o caráter do inimigo. E esse caráter logo se mostrou orgulhoso, teve ambição, desejo de dominação. E os nossos primeiros pais caíram e entregaram o domínio dessa terra. Satanás então passou a chamar-se príncipe desse mundo. Tanto que lá no capítulo de Jó, lá em Jó 1, ele comparece à Assembleia Celestial dizendo, olha, eu estava rodeando a terra, de passear por ela. Porque é a linguagem de um rei quando domina, ele fica fazendo volta, né? Mesmo assim, ele foi desmascarado quando Deus mostrou um homem fiel chamado Jó. E eu digo para você, olhando a estrutura, ele tinha vários empregados, né? Tinha ali vários animais, um empreendedor, um homem rico. Um homem rico, querido, que perdeu os seus filhos. Só quem perdeu o filho sabe. Só quem perde a saúde como Jó sabe. Só como você perde a confiança até da amada dele, da esposa. Ele foi traído pelos amigos em pensamento, mas ele disse, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o quê? O nome do Senhor. Ele mostrou para a gente, né? O que é ser um embaixador do reino. Pense nisso. Você pega uma nação grande como os Estados Unidos, eles têm uma embaixada aqui no Brasil. E ali dentro da embaixada, aqui no Brasil, do território brasileiro, valem as leis dos Estados Unidos, que eles representam. E assim é conosco. Nós estamos vivendo agora em um mundo caído, não é verdade? Que Satanás diz que é o príncipe, que os nossos pais entregaram. Ele é governado por um sistema falido. Esse gestor, Satanás, é falido. Claro que Deus tem a soberania do universo. Mas nós somos embaixadores do Rei dos Reis, do céu. A nossa casa, o nosso coração é uma embaixada do reino de Deus. Eu te pergunto uma coisa para você, deixa eu perguntar para você, deixando a palavra aqui, quero falar bem ao seu coração nessa câmera aqui. Você tem sido o embaixador do reino com seus impostos? Dei a César o que é de César. Você tem sido um embaixador do reino na forma como você trata os seus funcionários. Você tem sido embaixador do reino na maneira que você educa os seus filhos. Que tipo de sotaque tem na tua boca, né? Na igreja você fala de um jeito, e aí no futebol de terça-feira você manda o irmão para um outro lugar que não é do reino. Onde é que você tem aprendido isso? Em músicas fora do reino? Em filmes? Você tem feito o que com o seu corpo, que é um templo do Espírito Santo? Você tem sido um embaixador do reino na sua adoração, nas suas decisões de negócio? Jesus disse na sua palavra, em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Querido, sim, o empresário cristão vai ser minoria, ele vai nadar contra a corrente, muitos vão tentar amassá-lo, mas a verdadeira prosperidade é muito mais do que ganhar dinheiro, querido. É viver como testemunha viva, é ser luz e sal, como Jesus nos ordenou lá em Mateus 5, 13 e 14. Meu amigo, minha amiga, Deus te chamou para representar o reino dele em todas as áreas da sua vida. E quando você vive como embaixador do reino, o seu negócio deixa de ser apenas um negócio. Ele se torna uma missão. Deixa eu olhar para você aqui. Eu quero te convidar a baixar as armas agora. Cris, você está falando no meu coração, ignora, eu sou um pecador. A palavra de Deus está falando com você que é viva. Essa palavra que também me resgatou de um lugar. Eu nem deveria segurar um microfone aqui da Novo Tempo, pelo meu passado, as coisas que já fiz. E não é fácil esse plano de santificação. Não estou prometendo para você uma utopia, até porque a Bíblia não tapa o sol com a peneira. Ela colocou lá dentro assassinos, como Moisés, que escreveu 5 livros, mais o livro de Jó que nós lemos hoje. Assim como Davi, um assassino, que escreveu muitos livros. Assim como Paulo, o grande missionário do Novo Testamento, que também matou, mas foi resgatado da miséria. Eu digo para você que é muito importante, né?
Miséria é Deus vai no lodo buscar você. Depois Ele tira o barro de você. Depois Ele te dá um lugar à mesa. E Deus te deu essa empresa, te deu família, te deu um lugar à mesa. E quem tem um Deus na mesa não fica disputando lugar, porque o que é teu tem o teu nome. Então para com essa guerra, nossa guerra não é contra a carne. Vem viver o Evangelho, vem brilhar por Jesus. Deus te dá um beijo no rosto agora com oração. Vamos falar com o Papai do Céu. Querido Papai do Céu, sou finito, Senhor. Estou aqui no estúdio agora, com vários amigos aqui que nos ajudam a pregar o Evangelho, as pessoas que estão governando esse programa aqui, mas o Senhor está no céu dos céus. Que se abra aqui, Senhor, através do nome de Cristo Jesus, a oportunidade, mais uma vez, de pedir perdão, de pedir um abraço, de pedir direção. Pai, que possamos viver o céu aqui nessa embaixada. Que a nossa casa seja um pedaço do céu, extensão da igreja, extensão na rua, e que quando as pessoas nos apertarem, que não saia a gente. Saia o teu perfume, saia o teu jeito de lidar com as pessoas. E nos perdoe, Senhor, se no nosso momento de gerir, de lidar, a gente tem errado. Nos dá a tua misericórdia. Por favor, através do sangue de Cristo Jesus, te pedimos perdão. Nos ajude a ajeitar as coisas, a sermos líderes da família, pais, mães, irmãos, filhos, colaboradores. Que possamos entregar o nosso coração diante do teu trono. E assim como Davi falar no Salmo 51, Senhor, cria em mim um coração puro, Senhor, que possa ouvir a tua palavra e colocar como morada para sermos embaixadores do reino, no sagrado nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meu querido? Que Deus abençoe a sua vida e aquele nosso trato. Eu oro por você, você ora por mim, e o nosso Deus maravilhoso age por todos nós. Que Deus abençoe a sua vida, siga na Rede Novo Tempo, o canal da Esperança, e a gente se vê no próximo programa, hein? Às 11 da manhã, às 21h30, todos os domingos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você já conhece o projeto Anjos da Esperança Empreendedores? Essa é uma iniciativa da Novo Tempo para inspirar empreendedores de todo o Brasil a se tornarem agentes de esperança. São pessoas simples ou grandes investidores. Eles inovam, produzem, geram empregos, mas eles sabem que o investimento mais importante é o investimento para salvar vidas. O que nos une? Um só propósito: anunciar através da sua influência e talentos que Jesus é o maior tesouro de todos. Ser um anjo empreendedor me faz viver com mais propósito. Meu negócio é uma ferramenta de missão. Se você já é um anjo da esperança empreendedor, compartilhe a sua história conosco. E se você não é, que tal começar a transformar vidas com os seus talentos e recursos? Anjos da Esperança Empreendedores. Mais do que um negócio, uma missão.